Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. A paz de Cristo. Amém. Amém. É, Tivemos alguns probleminhas aqui para começar, mas já estamos aí. E hoje vamos terminar, né, a carta aos Gálatas, capítulo 6. Né, vamos terminar a carta hoje. E né, tem sido muito bom estudarmos essas cartas que têm nos aberto os olhos para muitas coisas, versículos que a gente deixava que passavam despercebidos, né? A gente consegue entender melhor quando a gente estuda, né, o contexto, vê versículo por versículo, e graças ao Pai, né, nós temos tido esse entendimento. O Espírito Santo tem nos revelado muitas coisas e que aí a gente passa a entender, né, a essência do Evangelho, que não é sobre nós. O Evangelho não é baseado em nós. O Evangelho não, de certa forma, não conta com a nossa força, mas conta com a nossa entrega, né? Ele conta apenas com a nossa submissão, a nossa fé, nossa confiança, e não nossa força. E né, o Evangelho da graça é o Evangelho que nós cremos, é o Evangelho que salva, né, que está nesse livro, né, nessa Bíblia. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é somente o poder de Deus, né? Vem só dele, tudo é para ele, tudo vem dele. E aqui, né, na carta aos Gálatas, né, nós vimos até aqui, o capítulo 6 ele é pequeno, então dá para eu retomar alguns pontos importantes da carta. No capítulo 5 da semana passada, temos aí, né, a exortação de Paulo a nós conservarmos a liberdade cristã, a nossa liberdade que recebemos de Cristo, e ele já começa falando: não torneis a submeter ao jugo da servidão. Ou seja, não volte à lei, não volte a ser escravo da lei, porque o caminho da lei é um caminho de morte, né? É um caminho de morte para a pessoa, a morte do seu esforço, e não vai levar a lugar nenhum, né? Vai levar a frustração, e ele vai explicar no meio desse capítulo que o caminho pela lei ele conduz a um fim oposto ao que a gente deseja, né? A gente acha que se a gente cumprir a lei a gente vai se tornar mais santo, mais justo, vai abandonar o pecado, mas é justamente o oposto, né? Se a gente se coloca debaixo da lei, o pecado vai aparecer, e de diversas formas aí que ele lista lá no versículo 17, 18 por aí. 17, perdão. Desculpa, 19 e 20. E então ele fala, né, se a gente se submete à lei, a gente se separa de Cristo, né? No versículo 4 ele fala: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela fé, e da graça tendes caído. Então, como eu falei semana passada, capítulo 5. Como eu falei semana passada, cair da graça não é cair em algum pecado, não é praticar e viver na prática de algum pecado. Cair da graça é se a gente volta para a lei, se a gente se tenta justificar cumprindo a lei, né? Cumprindo os mandamentos, cumprindo essas regras, né? Talvez as pessoas hoje, talvez não, as igrejas não pregam muito em si a lei e tem que fazer isso aqui de acordo com a lei de Moisés. Mas existem regras, existem leis, né, no mundo cristão que as pessoas colocam, que os líderes colocam. E aí aqueles irmãos, os irmãos, né, os membros têm que cumprir aquilo. E de qualquer forma é uma lei imposta pelo homem dessa vez. E aí não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. Então, se submeter à lei é cair da graça. Né? Então, na verdade, como eu falei também,
se a pessoa está em algum pecado, é aí que ela precisa da graça e não da lei, que a lei só vai afundar ela nessa situação. Então ela precisa o quê? Entender que a obra está consumada, para que ela tenha, que ela descubra, que ela perceba que ela já foi equipada por Deus para sair daquela situação, né? Enquanto a pessoa está com a mentalidade da lei, a lei só vai exigir dela. Ah, você fez isso, mas não fez aquilo. Ah, você é bom nisso, mas você não é naquilo. Então você sempre precisa chegar à perfeição, e você nunca consegue, né? E aí que a lei vai exigir, a pessoa não vai ter como. Mas se ela souber que ela já tem tudo que ela precisa, conforme a palavra do Senhor diz, que nós já temos tudo que precisamos para a vida e para a santidade, lá na carta de Pedro fala isso. Então, poxa, eu já tenho, então eu vou usar o que eu tenho, né? Que é a graça de Deus. Então ela, sabendo do amor de Deus para ela, é que ela vai sair da situação em que ela se encontra, e não usando a lei, mas usando a graça. Não, a graça equipa o ser humano a ser vitorioso, né? A graça supre e a lei exige, né? A lei exige, mas não oferece ajuda. A graça ajuda e ainda oferece né, o poder, a força para isso. Bom, então aí a segunda metade da carta, do capítulo 5, no versículo 16, fala da questão de andar no Espírito para não satisfazer, para não cumprir os desejos da carne. Ou seja, as pessoas querem, para eu andar em Espírito eu tenho que cumprir alguma coisa. Para andar em Espírito eu tenho que me esforçar. E não é isso. Andar no Espírito é simplesmente andar no Espírito, né? Ou seja, é andar com a consciência, né, da graça de Deus, a consciência do amor de Deus, andar com a consciência de que está consumado, de que Deus já me aceita, que Deus já me capacitou, que Deus já me ama e continuar me amando independente do que eu faça, né? Isso é andar em Espírito. Andar em Espírito é andar consciente de Jesus e não de si mesmo. Andar consciente de Cristo em mim, né? De que Cristo vive em mim, porque o sangue dele já me purificou, o sangue dele me tornou uma nova criatura, a ressurreição dele me tornou uma nova criatura, e é por isso que o Espírito Santo vive em mim, e agora eu sou diferente, né? E por causa dele, não por causa do meu esforço. Então tudo é dele. Andar em Espírito é andar consciente de Cristo, né? E não da minha carne, não das minhas falhas, né? Se eu vivo consciente da minha falha e acho que eu ainda sou pecador, qual que é o resultado? Eu vou viver como pecador. Mas se eu tenho a consciência de que eu sou santo, de que Deus me transformou, né, em uma nova criatura, que eu tenho a mesma natureza de Deus, eu vou andar como o quê? Como Deus, né, conforme a natureza que eu tenho agora, né, a natureza de santo. Ou seja, as atitudes vão seguir a consciência que eu tenho de mim mesmo, né, e de Cristo, claro. E aí ele fala, aí um detalhe importante nesse capítulo 5 é que as pessoas, né, que quando não temos entendimento da graça, quando a gente tem a consciência de lei, a gente vai sempre ter essa exigência. As obras da carne, cuidado com as obras da carne, não sei o que. E para fugir das obras da carne, você tem que esforçar, você tem que aquilo, né, fazer isso e aquilo outro. Mas a gente vai entender que as obras da carne são fruto de quem está debaixo da lei. Esse é o contexto da carta, né? Paulo está o tempo todo alertando a gente a não voltar para a lei, porque a lei, né, ela é santa, é boa, é justa, é de Deus, mas o propósito dela é mostrar que o homem sem Deus, o homem, né, não nascido de novo, ele é corrompido, né? Então a lei vem para fazer brotar esses pecados, para que o homem entenda que ele precisa de Deus, que ele precisa de Cristo, né? Então na carne, a carne vai operar,
né, todos esses pecados aqui que Paulo lista, né, prostituição, impureza, lascívia, idolatria e por aí vai. Então, essas coisas vão aparecer, elas vão se manifestar naquele que tem uma vida debaixo da lei, né? Quer dizer que, mas também não quer dizer que, né, você chegou na graça, está entendendo a graça, e isso vai ser, né, da noite para o dia também. É preciso, né, a renovação da mente, né? Porque outro dia eu vi uma postagem muito estranha de que se a gente ainda está cometendo pecado é porque não está na graça ainda. Não necessariamente. É preciso também um caminhar, né? Renovar. Hoje eu entendo um pouco, amanhã eu entendo mais, até eu ter o entendimento completo, né? E entender e poder sair dessa situação em que eu me encontro, né? Não quer dizer que se você ainda sofre, que você ainda, como eu digo, está aprisionado em algum pecado, que isso significa que você não está na graça. Não, até os da graça ainda precisam continuar aprendendo, é isso que eu quero dizer. Bom, então vamos voltar aqui. E interessante aqui que a carne, ela tem obras, ou seja, é um esforço, né? Mesmo o cristão nascido de novo, ele andar na carne, né? E nós falamos que é possível alguém nascido de novo, crente, andar na carne. Isso é possível, né? Não é desejável, mas é possível, né? Todos nós podemos andar na carne. Só que andar na carne, para nós que nascemos de novo, é um esforço muito maior, né? Ou seja, é mais trabalhoso você andar na carne do que andar no Espírito. Andar no Espírito é o nosso natural, né? Só que já prestou atenção que, por exemplo, andar na carne e acabar nesses pecados, o esforço que a gente vai ter para manter isso, né? E toda a situação, todo o pesar que a gente sente ao pecar, né, aquele sentimento de condenação, de culpa, aquele arrependimento, tudo isso vem e é muito trabalhoso, né? Todo o trabalho que você tem para pecar e esconder dos outros, né? Então tudo isso, por isso que Paulo chama a obra da carne. A obra significa trabalho, é difícil, é esforço, né? Agora andar no Espírito, não. Se esse é o nosso natural, andar no Espírito é fácil. Andar no Espírito é a norma para nós hoje. Então, vemos aí que Paulo chama de fruto do Espírito. Ou seja, o fruto não esforça para aparecer. O fruto é simplesmente, ele aparece para quem vive no Espírito, para quem anda no Espírito. Isso aí vai aparecer, né, sem esforço da pessoa, né? E o fruto é do Espírito e não seu. Então é o Espírito que vai dar esse fruto aqui, por exemplo, do amor, da alegria, da paz. É Ele que vai gerar em você um fruto por você estar andando nele, né? Ou seja, por você estar recebendo de Deus, né, o amor, recebendo de Deus as bênçãos, recebendo de Deus a companhia, né, da presença de Deus. Isso aí vai aparecer, né? O andar com Deus vai nos transformar, e o Espírito vai fazer com que esse fruto aqui, né, dessas diversas formas, né, se manifestem na nossa vida. Contrário da carne, quem opera somos nós. Nosso esforço, né, por exemplo, nosso esforço aqui em ficar debaixo da lei vai gerar, por exemplo, inimizade, vai gerar contenda, né? Por quê? Se eu me coloco debaixo da lei, eu vou acabar me comparando com os outros, ou comparando os outros comigo. Eu sou mais crente do que fulano, aí eu sou mais espiritual porque eu consegui cumprir, mas fulano não. Fulano precisa de um castigo, ele vai receber um castigo, vai receber uma punição, porque ele não está andando conforme a palavra de Deus. Isso é o que acontece para quem vive debaixo da lei. E isso aí vai gerar todos esses problemas que Paulo falou aqui, né? Idolatria, às vezes a gente só acha que só julga católicos por serem idólatras, mas no meio cristão há crentes idólatras,
Eles idolatram outros. Ah, fulano é super espiritual, nossa, eu quero ser como ele. Isso é idolatria. O que fulano fala, eu assino embaixo. Isso é idolatria, né? E aí que, se eu não for como ele, eu não sou crente o suficiente. Se eu não for igual o pastor, se eu não oro tantas horas, eu não sou tão cristão. Então é isso que acontece com a vida debaixo da lei, né? Já na graça, a graça, como eu falei, ela iguala todo mundo. Todos nós somos dependentes de Deus, né? Todos nós, sem Cristo, nós não somos nada, né? A parte de Cristo, fora de Cristo, quem é Leonardo? Quem é dos anjos? Quem é você? Né? Nada, ninguém. Então nós somos o que somos por causa dele. Amém? Então aí a gente termina o 5 falando assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Ou seja, é o que eu falei. Nós hoje, no novo nascimento, nós somos transportados, somos tirados de Adão, né? Ou seja, da natureza pecaminosa, para Cristo, que é a natureza justa. Ou seja, já não vivemos mais em Adão, a gente vive em Cristo, tá? Viver em Cristo, mas Paulo nos aconselha a andar também no Espírito. Por que também? Porque é possível você andar na carne, mesmo vivendo em Cristo, mesmo estando em Cristo. Se você não, né, se a gente não renova nossa mente, não entende a graça, se a gente não vive na graça, a gente vai acabar andando na carne também, né? Se a gente não deixa o amor de Deus nos inundar, a gente vai acabar andando na carne. E aí acaba naquela, né, na situação do início aí dos versículos anteriores. Então, andar a gente anda no Espírito porque a gente vive no Espírito. Então, hoje para nós, a gente tem a opção, a gente tem a grande e maravilhosa opção de andar no Espírito, ou seja, andar com a consciência de Cristo, andar conscientes de que Cristo vive em nós, né? Então, as pessoas, né, se é crente não pode andar na carne, mas é mentira, né? A gente pode andar, pode no sentido de é possível o crente andar na carne, e a gente sabe disso. Andar na carne não necessariamente significa andar praticando esses pecados. Andar na carne é andar com a consciência de que eu tenho que agradar a Deus ainda, com as minhas obras. E isso também é andar na carne. É o que nós, né, entendemos aqui da palavra de Paulo, né, do Senhor nas palavras de Paulo, aliás. Né? A palavra de Deus escrita por Paulo. Falei errado. Então, andar na carne é, por exemplo, a lei, ela não é da fé. Se não é da fé, é da carne, né? A lei não procede da fé. Então, se eu ando debaixo da lei, eu estou andando na carne. Porque a lei, ela não opera no interior, a lei opera no exterior. A lei opera realmente na sua carne, né? A lei vai mostrar o erro que está, né, na nossa carne. Então, aí ele termina: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por quê? Se eu ando na graça, é o que a gente entendeu. Todos são iguais. Todos são carentes de Deus. Todos são carentes da graça de Deus, né? Ou seja, se eu vou andar no Espírito, eu não vou bater no peito e dizer que eu sou mais forte, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Se eu ando no Espírito, eu não vou invejar o outro irmão, né? Mas eu vou saber que assim como o irmão, por exemplo, alcançou uma vitória, eu também posso, porque eu também sou filho de Deus. Porque o irmão dependeu de Deus, eu também posso depender de Deus, né? Então, eu também dependo de Deus. Exato. Todos nós dependemos de Deus, né? Então, isso que Paulo está querendo dizer. Não vamos invejar uns aos outros, não. Porque todos nós estamos no mesmo nível, né? Somos todos seres humanos que sem Cristo, né, não somos nada. Então, não é porque eu sou vitorioso em uma área que eu vou menosprezar o outro irmão, né? Às vezes o outro irmão passa uma situação que eu já sou vitorioso naquilo e eu vou me gabar. Não, foi Deus que operou isso em mim, não foi eu mesmo, né? Então, por isso que estar debaixo da graça é muito importante para a igreja,
né? A igreja hoje vive tantos problemas, tantas confusões, tantas situações que afastam as pessoas por causa disso, porque estão vivendo debaixo da lei, estão se comparando, se invejando, se destruindo, né? Porque não entendem que são todos iguais. E é isso que aí termina o capítulo 5, e o capítulo 6 já inicia com essa ideia, né? Olha aqui. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Esse aqui não é surpreendido em alguma ofensa, desculpa, eu falei coisa. Então, ou seja, se alguém for surpreendido, alguém descobriram o irmão está em algum pecado, né? Nós que somos espirituais, ou seja, nós que andamos no Espírito e entendemos que é a graça que nós precisamos, encaminhar essa pessoa com o espírito de mansidão. Ou seja, vamos entender, vamos nos simpatizar com a situação do irmão. Não vamos julgar, não vamos excluir, não vamos apontar o dedo, mas vamos encaminhar ele com mansidão, ou seja, com amor. Vamos encaminhar esse irmão, vamos aconselhar o irmão ou a irmã, né, com o amor de Cristo, né? E aí ele fala, e também tendo cuidado para não cair na mesma coisa. Ou seja, eu vou ajudar o irmão, mas eu também vou prestar atenção para não cair naquilo, né? É a situação, todos nós estamos passíveis de cair em algum erro. Todos nós podemos errar, né? Todos nós, se a gente não confiar na graça de Deus, a gente vai cair em alguma situação. É isso que Paulo está dizendo, né? E aí ele fala no versículo 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso. Porque se alguém... Então, vamos levar as cargas uns dos outros. Vamos nos ajudar, ao invés de apontar o erro, vamos abraçar o irmão, vamos dar a mão para ele, vamos levantá-lo em Cristo, vamos carregar o fardo do irmão é pesado, vamos lá orar junto, vamos estar juntos, né? Vamos procurar entender. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para ouvir, né? Para sair daquilo, para pelo menos tirar o peso dela, né? A gente precisa uns dos outros, nós somos um corpo e nós precisamos andar unidos nisso. Então, e a gente só consegue andar unido se a gente andar no Espírito, se a gente entender que o Evangelho da Graça é a resposta para o homem. Pode ler o 3? Aí fala assim: e assim levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Muitos vão entender o quê? Vai cumprir os mandamentos, mas não é isso. Aqui está falando da lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? O amor, né? Ou seja, amar ao próximo como Cristo nos amou. Então, se eu carrego o fardo da minha mãe, eu estou cumprindo a lei do amor e não a lei de Moisés, né? É muito importante a gente entender. Paulo não se contradisse nas coisas. Ele não vai falar que a gente saiu da lei e depois falar que a gente tem que cumprir a lei. Não, né? Essa lei aqui que ele está falando é a lei de Cristo, a lei do Novo Testamento, né? Então é muito importante a gente saber disso. Pode ler o 3? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, e si mesmo se engana. Isso. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Tá, agora vamos entender isso aqui. Se alguém cuida ser alguma coisa e não sendo nada, engana a si mesmo. Ou seja, se a pessoa vai se gabar, ou seja, de se colocar superior ao irmão, porque o irmão peca nisso e eu não, e eu vou julgar ele, ou seja, eu estou querendo ser alguma coisa que eu não sou, porque eu também sou dependente da graça de Deus, né? Então, para que eu vou me orgulhar nesse sentido? Para que eu vou me orgulhar de uma coisa que não é minha, né? Não fui eu que saí da situação, não fui eu que
que me libertei do pecado, mas Cristo me libertou. Né? É o Espírito que me conduziu na liberdade. Então, se eu penso que eu sou alguma coisa, ou seja, eu vou usar de arrogância para cuidar do irmão, eu estou me enganando a mim mesmo. Né? E acontece muito hoje em dia, a pessoa com muita arrogância fala do outro e julga o outro, e assim, acaba ele mesmo caindo naquilo, ou seja, ele se enganou, porque ele também é fraco, né? Ele também é ser humano. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Isso. Mas aqui no 4 fala assim, antes, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Aqui, o que eu entendo é que Paulo está falando assim, prove cada um a sua própria obra, no sentido da obra que Deus realiza na pessoa. Tá? Aqui, ou seja, se Deus me usou para, por exemplo, para dar um conselho para alguém, se Deus me usou, me deu palavras para eu ajudar o irmão, isso aí que eu posso me gloriar, mas não me colocando no centro, e sim a Cristo. Né? Ou seja, Cristo me usou para fazer aquilo. Deus, o Espírito Santo me usou para ajudar uma pessoa hoje. Né? E você pode ficar alegre com isso, sabe? Não é orgulho você se alegrar e contar, né, esses testemunhos de que Deus te usou. Contando que você não se coloque como o centro da atenção. Né? É saudável você compartilhar, nossa, Deus me usou e fulano, né, saiu da situação e tal. Não, você não foi a peça-chave para isso. A gente tem que entender. Deus podia ter usado qualquer um. Tá? A gente tem que ter essa consciência. Né? Eu vou me gloriar na obra que Cristo operou em mim ou através de mim. E aí, quando eu ajo dessa forma, é Cristo que é o centro. Ou seja, graças a Deus que Deus me usou. Mas amém também se ele tivesse usado outra pessoa. A glória é só de Deus. Tá? É isso que é a questão. Então, e terá glória só em si mesmo, ou seja, de ter sido usado por Deus e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui no sentido da obra, tá? 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que a o instrui. Tá. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, se você está recebendo a palavra, né, do Evangelho, e você está se alimentando, está edificando sua vida, Paulo está falando o seguinte, reparta de todos os seus bens com essa pessoa que está te instruindo na palavra. Ou seja, colabore uns com os outros, tá? Que no sentido, pelo que a gente percebe, de todos os seus bens, ou seja, financeiramente. Você está na igreja local, está pregando a graça, o evangelho, contribua, né? Como o pastor André diz, deixa Deus ser o dono, né? Deixa Deus administrar a sua carteira. Ou seja, abra o coração para colaborar com a propagação do evangelho, né? Então, se Cristo controla, né? O Espírito te conduz, né? Todo o seu viver, que ele te conduza também no seu dar, né? No seu abençoar financeiramente a obra de Deus, tá? 7. Pode falar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também será ceifado. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Isso aqui, né, é um versículo até um pouco mais claro. Se a gente semeia, se tudo que a gente faz é na carne, a gente só vai receber consequência da carne. Ou seja, a consequência da carne é o quê? Corrupção, né? É destruição, é morte, né? Nem sempre morte física, mas a morte no sentido de, né? A morte tem várias manifestações, seja doença, seja pobreza, né? Então, se eu faço as coisas na carne, como é que eu posso esperar
colher algo do Espírito. Não tem como. Tá? Então, seja o que for que a gente fizer, se é na carne, aquilo só vai gerar, né, corrupção. Por exemplo, se eu conduzo uma igreja na carne, você tem que fazer isso, você tem que cumprir isso e tal, você tem que dar o dízimo, por exemplo, a gente falou de dinheiro aqui há pouco, o resultado vai ser eu colher na carne também. Né? Eu posso acabar destruindo a própria congregação, né? E na verdade é o que acontece, só que as pessoas não percebem isso, né? Porque os olhos ainda estão com o véu da lei e não conseguem entender que o viver e agir na carne, apesar de parecer tão nobre, né? Nossa, eu faço muita coisa para Deus e tal, é nobre, parece muito bonito, mas se for na carne só vai resultar, né? Só vai ter que trazer colheita de destruição, né? Mas quem semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Tá? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem, né? Mas é o bem que é guiado pelo Espírito Santo, não o bem que eu acho que é bem. Né? É o bem segundo o Espírito Santo. Né? Só Deus sabe. Vamos deixar Deus definir o que é bom, o que não é. Tá? Se a gente fala, isso é bom em fazer, mas Deus não acha. Tá? Às vezes o bem que eu acho que eu estou fazendo é um bem na carne. Né? Como eu falei, a carne também tem atitudes positivas, vamos dizer assim. Positivas não, socialmente aceitáveis. Né? Todo mundo acha que é coisa boa. Todo mundo concorda, todo mundo aplaude. Mas se é na carne, né? Não é do Espírito de Deus. Então vamos fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de ser guiados pelo Espírito Santo. Porque a seu tempo nós vamos colher. Tá? Vamos manter, né? Vamos lembrar aí da lei do amor, a lei de Cristo, né? Que fala no versículo 2, né? Deixar esse amor fluir para as outras pessoas. Né? Independente de quem são, independente do que elas fazem. Se o Espírito te conduzir a fazer o bem para alguém, faça. Pode ler o próximo? 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Isso. É o que eu falei, né? Façamos o bem a todos. Tá? Mas, aí Paulo dá um conselho a nós de ajudar primeiro os que são da igreja. Né? Da igreja como a noiva de Cristo, não da igreja só local. Ou seja, se tem um cristão que eu conheço, ele está passando dificuldade, vamos lá ajudar. Né? O Espírito me impulsiona a ajudar, eu tenho amor por aquela pessoa e quero ajudar, eu vou ajudar. Tá? Não que eu não... Paulo falou, faça o bem a todos. Tá? Ou seja, se tem um não crente que está precisando de ajuda, vamos ajudar também. Tá? Mas não tire, por exemplo, se você tem a opção de ajudar um crente e um não crente, Paulo está querendo dizer, principalmente os da fé. Tá? Nosso dever principal, vamos dizer assim, né? O alvo primeiro é os outros cristãos. Né? Segundo, a gente ajuda as outras pessoas. Não tem, porque que Jesus falou? O mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele. Jesus falou, as pessoas vão crer que nós somos seguidores de Cristo se nós amamos a nós mesmos, uns aos outros. Tá? Então, se a pessoa de fora vê que a gente se ajuda, né, ele vai, aí tem alguma coisa diferente nesse povo. Né? Então, a gente se ajuda e ajuda os outros também. Tá? Mas Paulo fala, ajudai a fazer o bem a todos, principalmente os da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi com minha mão. Aqui quer dizer, Paulo, essas grandes letras não quer dizer que Paulo escreveu com uma letra grande, né? Não, mas no sentido da ênfase que ele deu. Ou seja, com letras grandes, ou seja, veja como eu chamei a sua atenção. Né? São coisas importantes que Paulo escreveu, é isso que ele quer dizer.
né? Porque tem gente que acredita que Paulo aqui já estava um pouquinho cego, já não enxergava bem, então ele tinha que escrever grande, né? Mas eu aprendi que isso não foi comprovado, tá? Essa ideia. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidá-los, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, toda essa conversa que Paulo começou a carta foi porque haviam pessoas que infiltraram na igreja e queriam obrigar os cristãos a circuncidar, ou seja, a cumprir a lei. Só que a situação, eles faziam isso o quê? Para não ser perseguido. Porque pregar o evangelho da graça é quase sinônimo, aliás, é sinônimo de perseguição. Tá? Então, eles queriam evitar isso. Não, esse evangelho é muito radical, ninguém vai gostar de mim, então deixa eu pregar o que eu sei, deixa eu pregar a tradição. E é o que muitos hoje têm, muitas pessoas, eles têm até uma certa consciência da graça de Deus, mas não querem pregar a graça porque vai causar problemas. Eles têm medo dos problemas. Tá? E eu, quando eu comecei a entender melhor o Evangelho da Graça, eu confesso, eu tive certo receio, né? De, eu vou pregar isso aqui, nossa, nunca mais vão me deixar pregar. E na verdade, quando eu comecei a pregar o Evangelho assim, foi me tirando, me saindo, quando eu fui saindo assim do entendimento da lei, e eu comecei a pregar mais graça, realmente as portas se fecharam, né? Eu pregava em várias igrejas lá na minha cidade e de repente eu já não era mais chamado, tá? E glória a Deus por isso, né? Às vezes a gente fica chateado, mas amém, né? Uma porta fecha ali, mas outra se abre em outro lugar, né? Então, muitos ainda têm medo. Então, eu não vou pregar isso aí, isso é radical demais, vamos misturar um pouquinho, tá? E aí cai no algo pior, né? Jesus falou lá em Apocalipse, você seja frio ou você seja quente, não seja morno, porque se for morno, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, se é lei, vamos fazer direito, vamos cumprir os 613 mandamentos, tá? Agora, se é graça também. Ou seja, é o extremo. Deus não aceita a mistura. Tá? Ou você está debaixo de uma aliança ou você está debaixo da outra. Por completo. Não dá para misturar. Não dá para dizer que Deus me salvou pela graça, mas agora eu vou cumprir a lei. Não tem como. Né? Deus não misturou as coisas. Deus não aceita mistura. Deus não aceita barganha. Né? Então, muitos fogem dessa perseguição, né? Ou desse desprezo, no mínimo. E Paulo aqui fala, né? Que eles obrigam a circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tá? Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, essas pessoas que estavam fazendo isso ali, né, com os Gálatas, eles circuncidavam, mas eles mesmos não guardavam a lei. Tá? Eles só praticavam a circuncisão, mas Paulo alertou, se você circuncidou, você tem que cumprir toda a lei. Tá? Se a circuncisão era como eu digo, o cartão de como que você pertence a um grupo, tá? Por exemplo, agora eu sou judeu, aí então você circuncidava. Só que fazer isso, a realidade que Paulo diz, ou seja, se você circuncidou, agora cumpra a lei. Ou seja, era uma obrigação, circuncidou, cumpra a lei. Só que aqui, o que aconteceu? Eles circuncidavam, mas eles não guardavam a lei. E aí queria que os Gálatas guardassem. Tá?
Então, há uma tremenda hipocrisia. Então, as pessoas se intitulavam, né? Tinham ali a marca de que eram judeus, de que eram cumpridores da lei, mas não cumpriam, né? Para se gloriarem na vossa carne, ou seja, eles faziam isso ainda para se gabar. Olha, você viu, eu consegui fulano, eu consegui que fulano ali se circuncidasse. Tá vendo? Eu que consegui, né? Eu consegui que fulano se convertesse. E aí, né, o Paulo está apontando essa hipocrisia deles. Eles faziam tudo isso com a intenção de inchar o peito. Olha, eu consegui tantas pessoas hoje, né? Hoje em dia, né, eu consegui tantos para Jesus. Agora eu quero ver se realmente essas pessoas realmente creram, né? Ou se foram convencidas de que precisavam cumprir alguma coisa para agradar a Deus. Então, isso que acontecia lá, a hipocrisia deles. Pode ler o 14? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Isso. Então, Paulo fala, né? Aí, né, deve ser a nossa atitude. Não vamos gloriar nisso, não vamos gloriar nas obras que a gente faz. Vamos gloriar em Cristo, né? É como aquele... isso aqui não está contradizendo o que Paulo falou, que a gente deve gloriar em si mesmo, né? Lá ele tinha falado o quê? Da obra que o Espírito faz através de mim. Eu posso me alegrar, eu posso me gloriar nisso, de certa forma, né? Mas sabendo que quem fez foi Cristo. E expressando, né, tendo a consciência de quem fez foi Cristo, e não eu. E aqui ele fala, na questão do que eu faço para agradar a Deus, eu não tenho que me gloriar nisso. Eu não tenho que gloriar que eu conquistei isso, aquilo, que eu saí ou não desse ou daquele pecado. Eu vou me gloriar na cruz. Tá? Toda a glória é do Senhor. Porque em Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Como é que tem? É coisa alguma. É coisa alguma. Então, não importa ser judeu, não importa ser gentil, não importa ser circuncidado ou não circuncidado, o que importa, o que Paulo fala? O ser uma nova criatura. Né? Então, não tá mais, não é mais considerado eu ser circuncidado. Não é mais considerado eu não ser. Não é considerado eu guardar a lei. O que é considerado é eu ser nova criatura. Tá? Então, o que importa hoje, o que importa no novo, na nova aliança, é ser nova criatura. Porque se eu sou nova criatura, logicamente eu sou guiado pelo Espírito. Se eu sou nova criatura, logicamente eu sou filho de Deus. Se eu sou nova criatura, eu já alcancei, aliás, eu recebi a justiça, a santidade, né, e a perfeição que a lei requeria. Né? Então, nós que chegamos à fé, que chegamos a Cristo pela fé, já cumprimos a lei, ou seja, o que a lei queria eu já tenho, mas o que eu tenho eu recebi. Não foi que eu conquistei. Tá? Então o que importa é isso, é ser nova criatura. Né? Então muitos acham que importa eu ficar falando de comportamento, você tem que agir assim, e tem pregações infinitas aí, você pode achar na internet, a pessoa ao invés de pregar o evangelho está pregando comportamento, e colocando isso como foco, e não é o foco. O foco é, como Paulo diz, é ser nova criatura, é isso que importa. E se eu dou importância para a obra de Cristo, ou seja, que me transformou em nova criatura, eu vou agir como nova criatura. Mas se o meu foco é em outra coisa, eu vou ficar confuso, né? E vou ter atitudes erradas em várias áreas da vida. 16. E todos quantos andarem conforme essa regra, qual regra? De ser nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Né? Então, o Israel de Deus, lembra? O Israel de Deus era os judeus. Tá?
que eram circuncidados. Mas, na nova aliança, o Israel de Deus é o que foi circuncidado no coração. Tá? Aí a gente lembra lá de Romanos capítulo 3, eu sei, acho que é o 3. 2, aliás. Romanos 2 que a gente estudou. O que importa ou seja, é ter circuncidado o coração, ou seja, ter removido a natureza pecaminosa e recebido a natureza divina. Tá? Então, esse que é o Israel de Deus, o que tem a circuncisão do coração. Não importa se você é judeu, mas se você nasceu de novo, glória a Deus por isso. Isso que importa. Tá? A lei já não é mais relevante para a salvação, nem para nada. A lei já não é relevante para quem chegou à fé. A lei existe? A lei ainda existe, mas a lei existe para os que não são salvos, serve para os ímpios, porque a lei vai, se o ímpio se deparar com a lei, né, ele vai ver o estado dele, o próprio estado dele, como falei. Então, e a todos quando andarem conforme essa regra, paz e misericórdia, ou paz e graça. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Né? Então, Paulo está falando, não vem me perturbar com isso, não, porque eu tenho as marcas de Cristo, ou seja, Paulo sofreu para pregar esse evangelho. Não estou dizendo aqui que você tem que sofrer também, né? Mas é a questão de que, por ele pregar o evangelho, ele foi perseguido. Né? E assim acontece conosco, não é a regra de você tem que sofrer. Né? Mas é o que acontece, tá? E Paulo tinha as marcas no corpo. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi quase morto, né? Várias vezes por pregar o evangelho. E aí termina: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Né? Então, o que a gente conclui, né, de toda a carta de Paulo é que só existe um evangelho, tá? E é o evangelho da graça. Outro ponto que a gente conclui aqui, né, as conclusões que a gente tira, é que a lei e a graça não são a mesma coisa. O terceiro ponto é: a lei não procede da fé. Né? A gente tem lei. De um lado a gente tem a lei, a gente tem o esforço. Do outro lado, oposto, a gente tem a graça e a gente tem a fé. Então essas coisas não se misturam. Né? Outro dia eu vi um comentário de alguém, um post de alguém falando que o que importa é que a gente tem que ter fé e esforço. Aí é uma coisa bem contraditória. Você essas coisas não se misturam. Né? Se eu tenho fé, eu tenho descanso, eu não vou ter esforço. Né? Então a pessoa me confundiu nisso aí. Tá? Outro ponto para a gente entender é que, já falei, a fé e a graça de um lado, a lei e o esforço do outro. Viver debaixo da lei é o mesmo que andar na carne. Tá? Isso, Paulo falou bem claro isso aqui. A gente pode perceber que quando ele fala, ora ele fala andar na carne, ora ele fala andar debaixo da lei. Então essas coisas são sinônimos para Paulo. Se eu ando debaixo da lei, eu estou andando na carne. Tá? No oposto, andar no espírito, andar na graça. Tá? A lei, o quinto ponto, a lei gera obras da carne. Debaixo da lei eu vou ter obras da carne. Debaixo do espírito eu vou ter fruto do espírito. Debaixo da graça eu vou ter fruto do espírito. A obra da lei, as obras da carne, perdão, elas são fruto de um esforço. Né? Elas são geradas, elas acontecem por causa do meu esforço em guardar a lei.
O fruto do Espírito é gerado pelo meu descanso na palavra, meu descanso, né, na graça de Deus. Tá? Então, olha para você ver, as obras da carne, os pecados, né, aquela lista que Paulo deu no capítulo 5, elas aparecem pelo meu esforço em agradar a Deus. Né? Ou seja, quando eu coloco o eu no centro, ou seja, eu que tenho que fazer, dar o primeiro passo para Deus dar o dele. Eu que tenho que fazer algo para Deus retribuir. Né, com uma bênção. Eu estou cumprindo a lei, então isso aí vai gerar obras da carne. Né? Como eu falei, né? Tudo isso vai gerar comparação, vai gerar contenda e etc. Agora, se eu descanso na fé, se eu descanso na graça, e vou entender que todos são iguais, que todos são carentes da graça, o fruto vai aparecer. Eu vou ter, por exemplo, paciência para cuidar do irmão que caiu em pecado. Eu vou ter amor pelo perdido, eu vou ter amor também pelo meu próprio irmão da fé. Tá? Eu vou ter alegria de servir a Deus, eu vou ter alegria de ter o irmão comigo. E por aí vai. E contra essas coisas, no versículo 23, 5, Paulo fala, não há lei. Ou seja, não há limites, né, para o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não nasce da lei. O fruto do Espírito nasce da graça. Né, de uma vida na graça. E no final, no capítulo 6, o que a gente conclui é que não se gloriar no esforço, mas nos gloriar da obra de Cristo em nós. Né? Gloriar do amor de Deus. Isso aí vai refletir, né, em amor uns com os outros, vai refletir na ajuda mútua do corpo de Cristo. E, logicamente, na ajuda para os perdidos, né? Os que não são da fé ainda. Ou seja, o amor de Cristo, que é a regra, que é a lei de Cristo, o amor é o que impera, né, na vida de alguém que está debaixo da graça. Isso aí vai ser aparente para quem está na graça, é o amor. Né? Não o amor próprio, não o amor que vem de nós, mas o amor que vem de Deus. Tá? Então é nisso que a gente vai se gloriar, na cruz de Cristo. Né? As perseguições vão aparecer, mas vamos glorificar Deus por isso. Porque se estamos sofrendo perseguição por pregar o Evangelho da Graça, significa que estamos no caminho certo. Estamos no mesmo caminho que Paulo andou. Né? Às vezes a pessoa acha que está sendo perseguida porque ela prega duro, mas não é a perseguição que a Bíblia fala. A perseguição realmente é de quem prega o Evangelho da Graça. Tá? Amém, irmãos? Amém. Então foi muito proveitoso, foi muito edificante estudar essa carta, mais uma aqui do apóstolo Paulo. E eu creio que o Senhor te edificou também. Né? Assista novamente, os vídeos ficaram aí na minha timeline, né? No meu mural aí do Facebook. Então, assista novamente, acompanhe com a Bíblia, né? Não tome por só as minhas palavras, mas veja se o que eu estou falando está na palavra de Deus. Né? E o Espírito vai te guiar nisso. O Espírito Santo ele deseja revelar, né, a própria palavra para você. Então não fique só com o que eu falei. Acompanhe com a Bíblia, né? Leia a carta por inteiro, né? Fuja dessa ideia de ficar lendo apenas versículos, tá? Isso aí deve ser algo esporádico. Eu vou ler um versículo, amém. Mas para você que quer realmente entender, leia a carta inteira, leia os livros inteiros, né? Para você entender de fato o que está sendo falado, para não cair nas armadilhas da religião. Né, de pegar o versículo isolado e eu vou impor alguém, e vou criar uma lei, vou criar uma ordem que não existe, né, da parte de Deus. Tá? Então, essa foi, né, a carta aos Gálatas, e que Deus possa... Um grande abraço e a paz e a graça do Senhor seja sobre vocês. Né? Pai querido, obrigado por mais uma oportunidade, mais um livro que nós
encerramos mais uma carta e foi proveitoso, ó Pai, e será proveitoso para nós continuarmos meditando na Sua palavra, meditando no Seu amor, meditando na graça de Jesus Cristo, e que todos que vão assistir, meu Deus, sejam alcançados, sejam transformados, que o Evangelho genuíno venha, meu Deus, a ser revelado a essas pessoas, em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós e permaneça até para sempre, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. You are love that fills every corner of my heart. Yes, you are love that overflows my deepest heart.
deepest hole.